Glórias glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Saúdo todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa noite, que Deus possa nos abençoar, nos dar paz, nos encher do seu Espírito, da sua graça, da sua misericórdia. Estamos aqui numa noite fria, chovendo muito na nossa cidade, mas para a glória de Deus, estamos mais aqui para falar do amor e da grandeza de Deus. Nesta noite, nós queríamos falar de um homem, de Deus. Nós queríamos ler no capítulo 6 do livro de Gênesis, para falar um pouco de um homem chamado Noé. E o que o Senhor falou, iniciou nos falando nesse capítulo. A Bíblia nos diz assim: e aconteceu que os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhe nasceram filhas. E então disse ao Senhor: não contenderá meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Glorificado seja o nome de Jesus. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a sua imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e lhe pesou em seu coração. Disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça aos olhos do Senhor. Aleluia. Noé era um homem justo, perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Encheu-se a terra de violência. E viu Deus que a terra, eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Glorificado seja Deus. Queridos e amados, nós queremos louvar o Senhor por esta palavra, para entendermos o amor de Deus. Como Deus foi amoroso como nós. Como Deus se arrependeu de ter nos feito, querido. Mas o seu coração, o seu amor foi superior a tudo isso. Então nós queremos pedir nessa noite ao Pai que nos abençoe, nos dê uma noite de paz, um dia de amanhã de bênção, de milagres, onde possamos estar caminhando com Ele. Olha o que a palavra diz: Noé achou graça aos olhos de Deus. Querido, oxalá se todos nós achassem graça aos olhos de Deus, se todos nós tivéssemos o privilégio e a sorte de Noé. Mas por que Noé achou graça aos olhos de Deus? Porque Noé andava com Deus. Glórias a Deus. A história de Noé, meu irmão, e o seu caráter irrepreensível. Hoje, será que nós estamos vivendo hoje numa época onde os homens têm esse tipo de caráter? Glorificado seja Deus. Os homens são irrepreensíveis diante de Deus. Queridos e amados, nós precisamos entender quem somos nós diante de Deus, o que praticamos diante de Deus, como vivemos diante de Deus. Noé foi o sobrevivente do dilúvio e tornou-se a peça-chave na história humana. Glorificado seja Deus. Noé, meu irmão, tornou-se uma peça-chave, porque em Noé acabou tudo e Noé começou tudo. Glorificado seja o nome de Jesus. Já deu para você ver a importância deste homem para a humanidade. Glorificado seja Deus. Nós sabemos que Abraão foi o pai da fé, mas se deu para entender que Noé foi o recomeço da humanidade. Mas tudo isso aconteceu por quê? O resultado de uma vida íntegra diante de Deus. Queridos e amados, nós tentamos entender esta noite que tudo funciona em nossa vida pela nossa vida. Quando nós temos uma vida íntegra diante de Deus, glorificado, exaltado seja o nome de Jesus.
Noé desfrutava da grande comunhão com Deus. E hoje nós ficamos analisando as igrejas, as pessoas glorificadas em Deus. Será que todas as pessoas têm essa vida de comunhão com Deus? Essa vida de integridade com Deus? Glorificado seja o nome de Jesus. Quando nós olhamos para a biografia de Noé, ela é tão pequena. Apenas ele tinha caráter justo e íntegro. Se apartava do mal. Queridos e amados, o que está acontecendo hoje é porque nós não nos apartamos do mal. Glorificado seja Deus. Noé era diferente do resto da população de sua época. Queridos, eu quero dizer esta noite, se nós não nos tornarmos diferente do resto da população, nós não podemos salvar a população. Nós não podemos, às vezes, nem mostrar Deus em nossas vidas. Noé teve dificuldade, muita dificuldade, mas Noé não mudou a sua posição diante de Deus. Aquela população era completamente corrompida pelo pecado. Glorificado seja o nome de Jesus. Não possuía um nível moral. Viviam distanciados de Deus. Glorificado seja Deus. Mas a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. Como homem no meio de toda a população, não sabemos o tamanho do povo que tinha, o tanto de gente. Mas encontrou um homem no meio de uma população, glorificado seja Deus, que não era corrompido pelo pecado, que não possuía um nível moral distanciado de Deus. Glorificado seja Deus. Você já pensou a dificuldade para Noé conviver com todo aquele povo ignorante da época? Pessoal que não conhecia nada. E ele se manter fiel a Deus. Glorificado seja Deus. Você já parou para ver a dificuldade? Você já parou para analisar? Noé era um homem de fé, irmão. Devotado e obediente a Deus. O que faz você vencer, meu querido, é quando você é obediente a Deus. Glorificado seja Deus. Quando você é devotado a Deus. Quando você vive para Deus. Mesmo no meio da impiedade, mesmo no meio de tudo que está acontecendo. Mas nós precisamos ser diferenciados. Glorificado seja o nome de Jesus. Aleluia. Noé, a Bíblia diz que ele era justo, ele era perfeito. E Noé andava com Deus. Será que hoje, em pleno século 21, as pessoas têm essa preocupação de andar com Deus? Será que as pessoas estão preocupadas em obedecer a Deus, viver para Deus, glorificar o nome de Deus? Glória a Deus. Porque, irmão, da glória a Deus, eu já disse várias vezes, é uma coisa. Agora, glorificar o nome de Deus é com a sua vida, com as suas atitudes, como você anda no meio do povo. Glorificado seja o nome de Jesus. Nós recebemos de Deus uma ordem para construir uma arca. Irmãos, numa época daquela de Noé, que nós não tínhamos nem noção do que era uma arca, do que era um navio, mas Noé construiu aquilo que Deus permitiu, aquilo que Deus deu a planta para ele. Glorificado seja Deus. Hoje, será que nós temos uma ordem? Todos nós temos uma ordem. E será que nós mantemos essa ordem? Nós obedecemos essa ordem? Glorificado seja Deus. A ordem de Deus para Noé foi construir uma arca para salvar ele e a sua família. Glorificado seja Deus. Porque Deus tinha consciência que aquela população não ia se salvar. É tanto que Deus mandou que ele salvasse os animais. Glórias a Deus.
E nós recebemos uma ordem, ir de pregar o evangelho. Será que nós estamos obedecendo a mesma ordem? Glórias a Deus. A ordem para Noé era para salvar vidas. A nossa ordem também é para salvar vidas. Será que nós estamos salvando vidas? Será que nós estamos tirando o homem do lamaçal do pecado? Glorificado seja Deus. Ele passou 120 anos pregando a justiça incansavelmente e construindo a arca. Glorificado seja Deus. Mas o que nos chama a atenção, meus queridos e amados irmãos, nesta noite, ele não teve resultado. Noé, 120 anos pregando, não conseguiu convencer uma pessoa. Todo dia tinha o mesmo discurso, a mesma palavra, a mesma pregação, mas os homens estavam entenebrecidos. O homem não ouvia a voz de Noé, não aceitava Deus como Senhor e Salvador, glorificado seja Deus, mas ele não desistiu um dia. Glórias a Deus. Nós temos uma mania de pregar um dia, pregar dois para uma pessoa. No terceiro dia não pregamos mais. Mas Noé foi 120 anos, mesmo, incansavelmente pregando a palavra de Deus, sem resultado. Não houve arrependimento, mas Noé não desistia. Glorificado seja Deus. Até que Deus executasse o juízo para o restante dos homens. Aquela civilização era corrompida, mas Noé não se corrompeu, irmão. Queridos, não importa se o mundo está corrompido, não importa se o mundo está destruído. O que importa é que você e eu não podemos nos corromper. O mundo é destruído, o mundo jaz do maligno, mas nós não podemos fazer a vontade do maligno, nós não podemos viver para o maligno. Se nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós temos que ter uma mudança de vida. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Noé não se corrompeu. Glórias a Deus, porque quem tem a mente voltada para Deus, irmão, o mundo não corrompe. Quem conhece Deus, adora e glorifica a Deus, não deixe ser corrompido pelo mundo. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. As pessoas praticavam toda a variedade de crimes. Eles desobedeciam a Deus com toda a naturalidade. Mas Noé e a sua família era diferente. Glórias a Deus. Noé e a sua família não se misturavam. Hoje será que nós temos esse mesmo desejo de não misturar, não nos envolver com o mundo, com as coisas do mundo, com as coisas que não glorificam a Deus, com as coisas que não exaltam a Deus? Aleluia. Glorificado seja o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. As pessoas, imagine, meu irmão, como era difícil para Noé cuidar de sua família. Imagine como era difícil para Noé cuidar de sua família. Em um mundo assim, mas foi isso que Noé fez, cuidou da sua família. Queridos, nós vimos as famílias, eu falo dentro das igrejas, destruídas. Glórias a Deus. Pessoas que brigam com o pai, filhos que brigam com o pai, brigam com a mãe, de noite está na frente cantando, como se fosse uma coisa normal, como se fosse uma coisa banal. Glorificado seja Deus. Glorificado seja Deus. Noé, meu irmão, junto com sua esposa, protegeu a seus filhos das má influências. Glórias a Deus. Será que os pais hoje fazem como Noé fez com a sua esposa? Será que as pessoas hoje estão preocupadas que seus filhos não sejam influenciados pelos mal? Glórias a Deus. Será que nós temos essa consciência de tratar os nossos filhos de uma maneira que convença ele que Deus é melhor do que o mundo?
Glorificado seja o nome de Jesus. Será que nós temos capacidade hoje de mostrar aos nossos filhos que eles não podem, de maneira nenhuma, viver como o mundo vive? Glórias a Deus. Mas Noé e a sua esposa, mesmo naquela época, eles conseguiram fazer. Glorificado seja Deus. O mundo não. Está contaminado por violência. Glorificado seja Deus. Pelo espírito de rebelião. Os jovens são rebeldes. Aleluia. Dentro da sua própria casa. A rebeldia dos jovens começa dentro da sua própria casa. Não respeitam pai, não respeitam mãe. Glorificado seja Deus. Hoje, meus queridos, até o entretenimento para crianças são repletos de violências. Tem pai que no aniversário ou na época de Natal, o presente que dá ao filho é um revólver. É uma coisa de violência. Prega a violência dentro de casa, vive a violência dentro de casa. Glorificado seja Deus. Agora eu quero te dizer essa noite, meu querido, pais sábios são os que ensinam seus filhos sobre Deus, sobre a paz. Ensina o menino no caminho que se deve andar, para que mais tarde não venha se desviar dele. A obrigação nossa como pai, como mãe, é ensinar aos filhos quem é Deus, através daquilo que nós vivemos para Deus. Mas muitas vezes nós não damos exemplos dentro da nossa própria casa de quem é Deus. Apenas quer levar o filho para a igreja. Glórias a Deus. Mas o pai tem que fazer o filho conhecer quem é Deus. É por isso que nós estamos vivendo uma geração totalmente distanciada de Deus. Uma juventude que não conhece Deus, que não vive para Deus, que não glorifica a Deus. Porque os seus pais não têm a capacidade de criar o filho ensinando o que é Deus. Foi cortado das famílias o culto doméstico. Os pais tinham por obrigação, no passado, antes do café da manhã, se reunir com seus filhos para fazer um culto doméstico. Hoje é cada um para um lado. Meio-dia nós vemos milhares de pessoas sentam na frente de uma televisão para ouvir criminalidade, tudo que não presta, almoçando. Quanto antigamente era diferente. Glorificado seja Deus. O pai inteligente, meu irmão, ele coloca o verdadeiro Deus em primeiro lugar na sua vida e da sua família. Os verdadeiros pais, ele coloca Deus em primeiro lugar na vida sua e da sua família. Glorificado seja Deus. O pai que age dessa forma, ele não terá problema no futuro. A pregação de Noé, meu irmão, foi divulgada por toda a terra. Aquela terra era pequena naquele tempo, e todos ouviram a palavra de Noé, mas não causou efeito, eles não se arrependeram. Hoje a igreja está aí, ainda tem igrejas que pregam a verdade, ainda tem igreja que prega a salvação, que prega o arrependimento, mas os homens não se arrependem. Glorificado seja Deus. Mesmo com todos os avisos do juízo de Deus sobre eles, eles não se arrependem. O homem não está acreditando que Jesus está voltando. O homem não está acreditando que para o homem chegar até Deus, ele tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador. A igreja está aí, mostrando que o juízo de Deus vai acontecer. Mas as pessoas não acreditam. As pessoas não acreditam. Aleluia. Noé foi ridicularizado pela população da sua época. Hoje nós vemos um evangelho ridicularizado. As pessoas usando rede social para denegrir a imagem do evangelho. Por que isso? Porque estamos dando lugar, glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia. A construção da arca, meu irmão, uma coisa que nunca tinha visto para aquelas pessoas. Nunca se tinha visto antes aquele que Noé estava fazendo.
Glorificado seja Deus. As pessoas achavam que era um louco. Glórias a Deus. Porque, irmão, se tu tem uma vida diferenciada, tu vai ser louco. Se tu tem uma vida na presença de Deus, tu vai ser ridicularizado dentro da tua própria igreja. Se você não se se você não se mistura, ninguém gosta de você. Quanto mais a arca tomava fórmula, meu irmão, mais as pessoas riam. Quanto mais você se santifica, quanto mais você chega diante de Deus, mais as pessoas riem de você. Glorificado seja Deus. Aquelas pessoas tinham essa, que ideia é esta? Um dilúvio que cobrirá toda a terra. Não é possível. Isso é coisa loucura. Noé os avisava, mas parecia tão improvável e tão absurda a ideia de Noé que eles não aceitavam. A mesma coisa está hoje, queridos. Pregar o evangelho da salvação é um absurdo. É improvável que Jesus vai voltar para muitas igrejas, para muitas pessoas. As pessoas falam de salvação, mas não lutam por ela. Glorificado seja Deus. Assim viveu Noé, pregando a verdade. Glorificado seja Deus. E muitos diziam, como um homem pode desperdiçar sua vida fazendo um negócio desse? Quantas pessoas dizem a mesma coisa hoje? Fulano está desperdiçando sua vida, invocado com igreja. Glorificado seja Deus. Como um homem pode submeter sua família a um trabalho tão sem sentido? Para milhares de pessoas hoje também, queridos, a igreja não tem sentido. Ser diferente não tem sentido. Andar na presença de Deus não tem sentido. Glorificado seja o nome de Deus. Mas o Deus de Noé tinha uma opinião bem diferente a respeito dele, daquele homem. Querido, eu quero dizer essa noite, se você está na presença de Deus, se você anda na presença de Deus, Deus tem uma opinião diferente de você. Glorificado seja Deus. Do que as outras pessoas têm. Glorificado seja o nome de Jesus. Noé teve que suportar tudo isso, meu irmão. O escárnio do povo. Hoje não está diferente, irmãos. Leia a palavra de Deus que você vai entender que Jesus está voltando. Noé foi fiel ao seu Deus, irmão. Construiu a arca e colocou sua família. O que Deus está te falando essa noite, seja fiel a mim, que eu te darei a coroa da vida. Seja fiel a mim, que eu te ressuscitarei no último dia. Seja fiel a mim, que você vai entrar no meu descanso. Glorificado seja o nome de Jesus. Sabe quando acabou a zombaria, meu irmão? Foi quando Noé colocou a sua família na arca. Talvez eles pensam, gente, o que está acontecendo? Por que isso? Por que tanta chuva? A mesma coisa vai ser a volta de Cristo. As pessoas só vão acreditar que Jesus Cristo voltou quando não dá mais tempo. Quando eles não tiverem mais tempo de se arrependerem. Eles zombaram. Mas um dia acabou a zombaria. Glorificado seja Deus. Era tarde, irmão. Nós, sua família, estavam dentro da arca. Querido, talvez vai ser tarde para milhares de pessoas. Vai ser tarde para milhares de pessoas. Que vai dizer, Senhor, Senhor, Senhor. Não me deixe, eu agora aceito. Eu agora acredito. Eu agora acredito que o teu evangelho é a verdade. Mas não vai dar mais tempo. Glorificado seja Deus. A ação divina, meu irmão, silenciou
os ridicularizadores, aqueles que achavam Noé de ridículo, foi silenciado. Glórias a Deus, aleluia. E aqueles hoje, meu querido, que praticam os mesmos atos, um dia ele será silenciado. Glórias a Deus, glórias a Deus. Todos dentro da arca. Deus trancou a porta. Pelo lado de fora, meu irmão, a água subia e eles gritavam: Noé, Noé, abre a porta. Vai ser assim na volta de Cristo. Onde tem uma igreja evangélica, onde tem alguém para me falar de Jesus, não vai encontrar mais, querido. É agora. O momento de arrepender é agora. O momento de você se conscientizar que Deus é Senhor, que Deus é poder, é agora. Se com isso que está acontecendo, esta humanidade não se conscientizar de Deus, não vai dar tempo. É o momento do arrependimento. É o momento do homem se voltar para Deus. É o momento do homem reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que só Ele tem a salvação. Agora eu te pergunto, irmão, será que Deus alegrou com a morte daquelas pessoas? Mas não, meu irmão, Deus não alegrou. Porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Glorificado seja Deus. Deus não se alegrou, meu irmão. Deus agiu com justiça. Deus não fez isso, meu irmão, para se alegrar, mas agiu com justiça. Ele deu oportunidade a todos mudarem de vida, mas eles não aceitaram. Ele deu oportunidade aos homens deixar os seus maus caminhos, mas eles não quiseram. Glorificado seja Deus. Hoje Deus está dando oportunidade a todos, mas o homem continua irredutível. O homem não desce do seu pedestral. O homem não aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. O homem continua como nos dias de Noé. Glorificado seja Deus. Glorificado seja Deus. Eles não quiseram mudar a vida. Não quiseram fazer o que era certo. Eles poderiam ter feito, sim, mas não fez. Hoje também o homem pode se arrepender? Pode. O homem pode se encontrar com Jesus Cristo agora? Pode. Mas o homem não quer. Glorificado seja Deus. E Deus vai ter que agir com justiça. O homem não acredita que o sangue derramado na cruz foi para perdoar os nossos pecados. O homem não acredita que Jesus Cristo morreu na cruz para o homem ter direito de vida eterna. Glorificado seja Deus. Para nós, irmãos, para nós, o modo de vida de Noé nos responde a pergunta: como eu posso entrar no céu? Como eu posso entrar na glória de Deus? É o modo de vida de Noé que nos responde essa pergunta. Glorificado seja Deus. Ele andava com Deus. Mantende. Ele andava com Deus, obedecendo Deus em todas as suas coisas. Noé nos mostra que é possível sobreviver no meio do mundo corrompido, do mundo destruído, adorando e glorificando o nome de Deus. Noé nos mostra que o homem pode viver sem se corromper, sem promiscuidade, sem maldade. Glorificado seja o nome de Jesus. A sua fé, meu irmão, de Noé, condenou o mundo dos seus dias. Por que todos foram condenados? Porque não tiveram fé, porque não acreditaram, desculpa, na mensagem da palavra que Noé pregava. Então, a fé de Noé condenou o mundo dos seus dias. Ele deixou bem evidente
que a pecaminosidade destrói as pessoas. Glórias a Deus. E a sua fé salvou a vida dele e da sua família. A fé de Noé se viu como uma lança para nós, porque ele tinha fé e os outros foram condenados por não ter fé. E essa mesma fé de Noé salvou a vida dele e da sua família. Glorificado seja o nome de Jesus. Você pode, meu querido, também imitar a fé de Noé. Você pode ser beneficiado como Noé. Você pode salvar a tua casa e você mesmo. Você pode salvar os teus amigos. Você pode salvar a tua família. Se você pregar a palavra da verdade. Se você viver na verdade. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você conhecer a verdade, glórias a Deus, você vai saber tu e a tua casa. Glórias a Deus. Aleluia, Deus. Você pode salvar, meu irmão, tanto aqueles que você ama, como você. Você pode, irmão, andar com Deus. Você pode ter Ele como amigo. Glorificado seja Deus. E essa amizade pode durar para sempre, meu irmão. Você pode. Deus está chamando homens e mulheres para acreditar nele, para ter fé nele como Noé teve, para obedecer a palavra dele como Noé obedeceu. Noé não era nenhum engenheiro. Noé não tinha ferramentas, mas Noé conseguiu construir aquilo que Deus mandou ele construir. Deus mandou nós construir vidas, salvando vidas, transformando vidas, e nós não conseguimos. Deus mandou que a palavra dele fosse pregada em todas as nações. Nós não conseguimos pregar. Glorificado seja o nome de Jesus. Essa é a grande diferença. Aleluia. Toda aquela população pecaminosa foi extinta, irmão. Mas o pecado não foi extinto. Nem a natureza depravada e perversa nunca deixou de existir. Noé foi corajosamente avisar aquela sociedade ímpia sobre a grande destruição que estava para acontecer. Independente de